Fala galerinha, beleza? Professor Rafael Bezerra, a gente está de volta hoje para trabalhar os nossos temas voltados aí para a nossa preparação para o Enem, que está cada dia mais pertinho, né? E a gente fica sempre na expectativa de poder dar algumas contribuições aí para você, que certamente continua dando gás aí, se preparando, e a gente vem, como sempre, como eu falei, né, com o intuito de buscar ajudar de alguma forma aí, tá bom? Bom, hoje a gente retoma com os nossos encontros, muito bom poder estar falando mais uma vez de volta aí, tá tratando a respeito daquele teminha que a gente normalmente gosta bastante de fazer, aquela velha abordagem, né? Então hoje a gente aborda mais uma vez programas de saúde, um tema que é muito comum, né? Um tópico que é muito comum de ser cobrado no Enem. A gente sempre diz que está lá dentro da competência 8, habilidades 29, 30, dentro das habilidades que o Enem propõe para a gente. Ok? Bom, a gente havia tratado, galerinha, a respeito da teníase no encontro nosso aí. Aí lembra, quando a gente trata da teníase, está relacionada a tênia solium, a tênia saginata, ingestão de carne dos hospedeiros intermediários, nesse caso, respectivamente, os suínos para a tênia solium e os bovinos para a tênia saginata, né? E aí, quando a gente faz a ingestão dessa carne mal assada, mal cozida, termina correndo risco, se porventura essa carne estiver infectada, de adquirir, nesse caso, essas enfermidades, beleza? Só que existe sempre uma doença paralela à teníase, que é causada pela tênia solium, nesse caso, né? No caso não do verme adulto, mas existe essa ideia da teníase e da cisticercose que normalmente a gente cria uma certa confusão. Inclusive, quando eu digo a gente, a população como um todo termina criando um pouquinho dessa confusão também. Então fica ligado que hoje a gente vai desmistificar alguns pontos relacionados à cisticercose, beleza? Então fica de olho aí. Primeira coisa, gente, o causador são os platelmintos, as tênias, mais especificamente a tênia solium, beleza? Lembrando que é causado por tênias que originalmente ficam no intestino humano. No entanto, no caso da cisticercose, a tênia ou a larva dela vai se instalar em outras partes do corpo, beleza? Grande cuidado e a grande atenção que a gente tem que ter é que adquire-se a cisticercose quando se faz ingestão de ovos da tênia. Essa característica dentro do ciclo da teníase é uma característica muito voltada, no caso, para os hospedeiros intermediários. Nesse caso, especificamente, se tratando dos suínos, tá? Já que a gente está tratando agora da tênia solium. Então, a gente costuma sempre dizer, e vocês vão ver isso já já no esquema, que na cisticercose o ser humano faz papel do hospedeiro intermediário. Na cisticercose, a gente costuma dizer que o ser humano ele faz papel do suíno no ciclo da doença. Então, o que era para o suíno fazer no ciclo normal da teníase, o ser humano termina fazendo. E quando o ser humano faz esse papel, ele termina adquirindo a doença conhecida como teníase, tá? Tranquilo? Sintomas. Os sintomas eles podem ser bem atípicos, tá, gente? Mas normalmente o grande problema relacionado à cisticercose é quando os cisticercos se instalam no cérebro do indivíduo, que na maioria das vezes realmente causam lesões ali que são irreparáveis. Mas tem que lembrar que esses cisticercos também podem se fazer presentes em outras regiões do corpo, incluindo até os olhos do indivíduo. Quando normalmente se instala no cérebro do encéfalo do indivíduo, a doença a gente costuma caracterizar como sendo a neurocisticercose, beleza? É a neurocisticercose. Então fica de olho que os sintomas eles podem ser variados, mas quando o indivíduo adquire a neurocisticercose, realmente é uma forma bem grave da doença. Essa doença, de fato, é uma doença bem chatinha. E olha o ciclo, galera, fica de olho, porque eu costumo dizer, usando essa imagem, que se a gente pega o ciclo por fora da imagem, a gente está vendo, na verdade, o ciclo da teníase. Ou seja, ser humano doente que defeca, libera ovos no meio, no ciclo da teníase. Esses ovos são ingeridos pelos suínos, os ovos da tênia solium são ingeridos pelos suínos. Os ovos originam os cisticercos na musculatura do suíno, e que quando essa musculatura, quando essa carne suína contaminada é ingerida pelo ser humano, ele termina adquirindo o verme adulto. Esse ciclo que eu acabei de comentar é o ciclo da teníase. Como que vai ser o ciclo da cisticercose? Ser humano doente, defeca em ambiente inadequado, contamina com ovos da tênia o meio, e percebam a bifurcação das setinhas aqui, ó.
Ao invés de a setinha ir para o suíno, a setinha vai para o ser humano, lembra? O ser humano faz o papel do hospedeiro intermediário. O ser humano faz o papel e ocupa o lugar do suíno no ciclo da cisticercose. Então o ser humano ele termina ingerindo os ovos. E na hora que o ser humano faz a ingestão dos ovos, gente, ele desenvolve no seu corpo as larvas, desenvolve os cisticercos, ok? E como eu falei há pouco, esses cisticercos podem se instalar em locais distintos do nosso corpo, incluindo o encéfalo do camarada, que aí vai ser de fato a forma mais grave da doença, beleza? Então, ó, internamente aqui, este é o ciclo da cisticercose. E perceba um detalhe interessante. Quando a gente vai seguindo o percurso da cisticercose, vê que o ciclo propriamente dito ele é interrompido. Ele é interrompido, gente, porque essas larvas que estão presentes no ser humano, elas não têm como contaminar outras pessoas agora, ok? Ou outras pessoas ou então outros animais, né? No caso da tênia ou da teníase, o ciclo ele é contínuo, né? Ser humano, meio ambiente, suíno, ser humano. E há essa continuidade do ciclo. Quando a gente vem aqui para a porção interna do ciclo, na cisticercose, se interrompe o ciclo reprodutivo de fato, tá bom? Beleza? Para fechar com as nossas dicas aí, depois de alguns dias, olha só, essa aqui é a primeira imagem, né? A carne infectada com cisticercos. A gente costuma dizer que esses cisticercos eles são visíveis, né? Eles são palpáveis. Volto a dizer, essa carne infectada ela termina causando a teníase. Aqui a cisticercose cerebral ou neurocisticercose. Observem grandes cavidades promovidas exatamente pela presença de aglomerados desses cisticercos. Aqui a cisticercose ocular, que é possível, inclusive, que haja a remoção dessa larva do olho do indivíduo. Claro que o indivíduo pode também ter a visão, nem que seja parcialmente comprometida. E aqui imagem de exames que identificam vários cisticercos. Olha só, chega a impressionar, né? Lembrando que essas cavidades promovidas, na maioria delas, são promovidas por aglomerações de cisticercos, tá? Então termina gerando essa lesão realmente bem significativa a nível de encéfalo, que eu já disse algumas vezes, que é a forma mais grave nesse caso da cisticercose. E para fechar, galerinha, a ideia da prevenção. Eu sempre digo, velho, se você entendeu o ciclo da doença, você vai conseguir entender as medidas preventivas. Não precisa ter que ficar memorizando toda hora, tá? Se entender o ciclo, então lembra. Começou lá com um ser humano doente. Se ele defecar em ambiente inadequado, ou então implementação ou implantação de saneamento básico já é uma medida interessante, beleza? Lavar bem alimentos que são consumidos, crus, como frutas e hortaliças. Então lembra, o meio ambiente vai ser contaminado pelos ovos e o ser humano vai terminar ingerindo alimentos contaminados. Então, se porventura esses alimentos forem bem lavados, né, forem colocados ali de molho, em água sanitária e tal, vai diminuir a possibilidade de infecção. Beber água tratada e filtrada, que é uma outra medida. A água também pode estar contaminada, então é uma medida pertinente e interessante. Lavar as mãos. Então, lavar as mãos, evitar de levar a boca, né, as mãos sujas, ou então prováveis objetos que porventura poderiam estar contaminados. Isso aí entra em educação sanitária, ok? Então entra em educação sanitária. Então essas são algumas das medidas de prevenção em relação à cisticercose. Dica, fica ligado. Percebam que não entra dentre as dicas a ideia de carne suína. Carne suína é medida preventiva para a teníase, ok? Carne suína, evitar, né, o consumo de carnes cruas, mal cozidas, mal assadas, é uma medida preventiva para a teníase e não para a cisticercose. Beleza? Galera, acredito que deu uma comentada breve aí, mas que acredito que vocês vão aproveitar todo o contexto trabalhado. E já já a gente se vê novamente com novas dicas e novas aulinhas aí bem rapidinho, para a gente sempre se sentir mais seguro em relação ao Enem. Beleza? Valeu, galera. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.